다你们가시人力啊，가사 시你们经验人力啊，安尼送去其他穷嘛送啊，最近的Há uns是，dias atrás eu dei os ensinamentos, eu não pude dar uns ensinamentos, 都是干来路看去，前把路加多钱，干来 eu não estava a sentir-me muito bem, estava um pouco 是你说的嘛，adoentado, como se estivesse 嘛，adoentado 去，e não tinha descansado o suficiente. 刚也这个的上去，你们还是免税给呗，但免税给谁呢？E isso seria dificultador para dar os ensinamentos, então tive de descansar 那个忙不起，钱花了穷爽。e então aproveitei para fazer bastante trabalho que tinha de fazer. 他的呢，听的，사람 균이 신신한 게 레르게의 신예나 바당 다는 신긴두 E hoje gostaria de dar as boas-vindas a toda a gente que está a escutar através da internet, todos os lamas, os geishas, os tulkus, 공업상에게 todos os monges e monjas, bem como todos os meus amigos do Dharma por todo o mundo. 난 대베님은 가셔야 되냐 E nas últimas sessões, 아주님도 유순천보다 꾸은거 위기 덤유도 뒤다 대주기 감정의 니즈 가시需要 고급 충분해 falámos brevemente sobre as histórias de Mahakashapa e Ananda e outras informações básicas. 그것도 담배권이야 까던 대주 뒤주 나로래야 송수미로 가리에바 뒤주 권이야 아주 Então, agora, hoje, começaremos a discutir os relatos do primeiro concílio no cânon e nos tratados. E como eu expliquei anteriormente, quando falamos dos dois conselhos, os dois concílios, há diferentes relatos. E se tivéssemos de falar neles todos, não haveria tempo suficiente. E se falarmos em todos, será confuso e não vai ajudar-nos a compreender claramente. Então eu decidi falar em termos de dois relatos principalmente. O primeiro deles é o relato encontrado nas quatro partes da tradição do Vinaya Dharmagupta. Eu falei anteriormente acerca disso, mas não estava muito bem, então achei que era melhor traduzi-lo a partir das quatro partes do Vinaya. Seja como for, há o relato na tradição Dharmagupta do Vinaya. E também há o grande comentário das 100.000 do Sutra de Prajnaparamita, que se diz ter sido escrito por Nagarjuna. Então eu creio que o melhor é falar a partir destes dois relatos, destas duas descrições. E então creio que posso embelezar a partir de outras tradições também, e creio que isso será mais benéfico. Então, a partir destas duas tradições, eu vou falar tal como aparece na descrição da primeira descrição do Dharmagupta. Então aqui estou a mostrar a ordem como aparece no primeiro conselho, tal como aparece no Vinaya em quatro partes. E o primeiro aspecto são os preparativos que os malas fizeram para a cremação dos restos do Buda quando ele entrou em Parinirvana. E depois também como Mahakashapa soube acerca do Parinirvana do Buda. E há depois Mahakashapa, o facto de ter ido a Kushinagara e ter visto o Buda pela última vez. Depois disso a decisão de realizar o conselho. E depois disso
o Bhikshu de Vriji, que ensinou o Dharma a Ananda, e há a descrição também de como Ananda foi diligente e alcançou o resultado. E depois há a discussão relativamente aos preceitos menores, se deviam ser relaxados ou não. E depois fala-se também das 7 falhas de Ananda, que Mahakashapa apontou. E depois disso há a compilação do Pali e do Vinaya e a compilação da Ananda acerca do sexto dos sutras. E depois em relação a Purna. Então esta ordem, tal como aparece no primeiro conselho, tal como aparece no Vinaya de 4 partes da tradição Dharmagupta, esta é a primeira descrição, mas também na tradição Dharmagupta há o Vinaya em 5 pontos. E de acordo com a descrição na tradição Theravada e no Vinaya em 5 pontos, e isto é como uma elaboração, mas o primeiro aspecto é eu vou basear-me nos 4 pontos do Vinaya, mas para embelezar eu vou mostrar a forma como é apresentado nos 5 pontos do Vinaya. Então, na forma como aparece no Mahasasaka, o primeiro aspecto é como Mahakashapa soube acerca do Parinirvana de Buda. E depois a decisão de realizar o conselho, o Bhikshu Vriji ter ensinado Ananda acerca do Dharma, Ananda ter alcançado o resultado, os 500 arhats tendo chegado a Rajagriha e tendo feito os preparativos. Mahakashapa perguntou ao Pali acerca do Vinaya, Mahakashapa perguntou a Ananda sobre o sexto de sutras e há a questão dos preceitos menores serem relaxados ou não, há o aspecto das 5 falhas de Ananda. E a necessidade de manter ou não todos os preceitos menores sem distinção. A discussão acerca de Purna e Ananda ter domado os 7 bhikshus. No geral, isto é semelhante, mas há alguns pontos diferentes. E na tradição Theravada, há um texto chamado Khandaka, um texto de Vinaya da tradição Theravada, e há 2 partes aqui, há a parte maior e a menor. É a forma como aparece na secção menor. O ponto de Mahakashapa ter sabido acerca do Parinirvana de Buda. A decisão dos bhikshus em incluir Ananda, sobre Ananda participar no conselho, os 500 bhikshus viajarem para Rajagriha e prepararem-se, Ananda ter compilado o sexto de sutras, a discussão dos preceitos menores, as 5 falhas de Ananda, a discussão em relação ao Purna, e Ananda ter domado os 7 bhikshus, e também há a oferenda do manto do Dharma. Foi uma rapariga que ofereceu um manto a Ananda. E no Khandaka de Theravada há uns versículos que resumem todos os eventos do primeiro conselho. Então hoje
Vamos falar acerca da Kandaka Theravada e, e vamos focar-nos na apresentação do primeiro conselho, tal como aparece no Vinaya em 4 pontos. E na próxima sessão falaremos da ordem do primeiro conselho, tal como aparece no Mula Sarvastivada na tradição tibetana. E falaremos disso então na segunda-feira. Então, agora precisamos de ver a ordem tal como ela é no Vinaya em 4 partes. No Vinaya em 4 partes, o primeiro ponto é os preparativos dos malas para a cremação do Buda. É disso que falaremos a seguir. Quando falamos dos malas de Kushinagara, isto diz respeito às pessoas que viviam em Kushinagara. São os malas de Kushinagara. Depois do Buda ter passado para Nirvana em Kushinagara, os malas envolveram o seu corpo num tecido e envolveram-no nessa mortalha, e depois disso envolveram-no em mais 500 mortalhas. E no Vinaya falam muitas vezes em 500, eu não sei ao certo se foram 500, eu creio que provavelmente significa centenas, significa muito. Eu creio que na verdade significa algo assim, e não 500 ao certo. Mas no Vinaya diz que envolveram o corpo em uma grande quantidade de mortalhas, e no fim colocaram os restos mortais num caixão de ferro e submergiram em água perfumada e depois colocaram num grande caixão e debaixo disso colocaram muitos ramos de madeira e puseram à volta do caixão e puseram debaixo do caixão e depois alguém foi acender a pira para cremar o corpo, pegou numa vela e começou a acender a pira com fogo, mas aquilo não pegava fogo. E o mais importante, a pessoa mais importante dos malas, tentaram também, trouxeram uma tocha para tentar acender a pira, mas quando tentaram, o fogo também se apagou. E o fogo não iniciava. E nessa altura, Ananda disse aos malas: não vale a pena tentarem esforçar-se tanto. Os deuses continuam a apagar o fogo. Então os malas disseram a Ananda, eles não sabiam porquê que isto estava a acontecer, então perguntaram porquê que os deuses estão a apagar o nosso fogo? Qual é a razão disto acontecer? E quando perguntaram a Ananda, a resposta de Ananda foi: Mahakashapa e os 500 bhikshus estão atualmente a viajar de Pava para Kushinagara. Estão a caminho entre as duas localidades. E quando o Buda entrou em Parinirvana, Mahakashapa não estava junto ao Buda, estava num local entre Pava e Kushinagara. Tal como irei falar depois. E então ele estava a viajar entre estas duas localidades
E por isso Mahakashapa tinha a expectativa de conseguir ver os restos mortais do Buda antes de serem cremados. E para cumprir esse desejo, os deuses sabiam o que é que Kashapa queria e qual era a intenção dele, e por essa razão estavam continuamente a apagar o fogo. Então, depois de Ananda ter explicado isto, os malos disseram: Venerável Ananda, se assim é, então vamos fazer como os deuses querem e vamos esperar um pouco. E por isso não cremaram os restos mortais do Buda e aguardaram que Mahakashapa viesse. O segundo ponto nesta ordem de acontecimentos é quando Mahakashapa soube acerca do Parinirvana do Buda. E o que isto significa é que quando Mahakashapa, tal como eu disse, tal como Ananda tinha dito, ele estava a viajar com uma grande sanga de 500 bhikshus e, como eu disse anteriormente, 500 não é necessariamente uma contagem de 500, o que significa, se significa 500 ao certo ou muitos, eu não sei ao certo, mas muitas vezes é dito que são 500. Então, seja como for, Mahakashapa estava a viajar com muitos monges, muitos bhikshus entre Pava e Kushinagara. E quando falamos desse local entre Pava e Kushinagara, antigamente na Índia havia 16 grandes reinos. Havia grandes reinos, grandes países. Isto eram basicamente 16 reinos na Índia Central. E entre os 16 havia um deles chamado o reino Mala. E o reino de Mala tinha duas cidades. Uma delas era Kushinagara e a segunda era Pava. E então, hoje em dia esse lugar chama-se Pavapuri. E eu creio que isto é hoje em dia no distrito de Nalanda. Seja como for, Kushinagara e Pava eram grandes cidades, eram as cidades mais importantes no reino de Mala, que era um dos 16 grandes reinos da Índia Central. E então Mahakashapa estava a viajar entre Pava e Kushinagara, e estava entre as duas localidades, e enquanto viajava, ele encontrou uns alunos da seita Jain. Um deles era o mestre, o professor Gyatiputra, e então eram alunos dele. E eles tinham algumas flores que tinham sido oferecidas na altura do Parinirvana do Buda, e eles tinham essas flores nas mãos. Eram flores de Mandaraba. Eu mais tarde vou mostrar-vos fotos dessas flores, mas então encontraram alunos do professor Gyatiputra e ele então perguntou: de onde é que vocês vêm? E eles responderam: nós vimos de Kushinagara. Uma vez que Mahakashapa sabia que o seu mestre estava em Kushinagara, perguntou: vocês conhecem o nosso mestre? E eles responderam que sim. Então Mahakashapa perguntou: será que o nosso mestre ainda está presente, ainda está vivo? E eles responderam que não. Já passaram cerca de 7 dias desde que ele passou por o Parinirvana. Nós vimos desse lugar e trazemos estas flores de lá.
São flores que foram oferecidas na altura em que ele entrou em Parinirvana. Isto foi o que Mahakashapa perguntou. E quando Mahakashapa soube que o Buda tinha falecido, Mahakashapa ficou descontente, mas ele era um arhat. Não ficou triste como as pessoas comuns ficam. Não ficou perturbado como ficam as pessoas comuns. Mas entre os bhikshus da Sangha, havia aqueles que não estavam livres de apego ou desejo, e quando ouviram falar do Buda ter falecido e ter entrado em Parinirvana, muitos dos bhikshus caíram para o chão, como que inconscientes no chão. E depois disso lamentaram-se com tristeza. Disseram, Tathagata faleceu cedo demais, os olhos do mundo estão cegos. Será que os nossos ensinamentos vão desaparecer? E outros bhikshus, alguns caíram no chão, inconscientes. Outros contorciam-se no chão, rolavam no chão para trás e para diante. Eles estavam desesperados e lamentaram-se. Porquê é que o Tathagata entrou em Parinirvana tão cedo? Diziam aquilo com tanta tristeza. E havia lá muitos bhikshus, cerca de 500. E entre eles havia um chamado Upananda. E nós fala-se de um grupo de 6 bhikshus. Entre os bhikshunis há 12 grupos. E dentro dos bhikshus há um grupo de 6, Upananda. Ele, dos 6 membros que se comportavam mal, ele era um dos 6 membros. E ele disse, vocês, anciãos, não há necessidade de chorarem assim dessa maneira. Não há necessidade de se lamentarem e chorarem dessa maneira. Nós que nos tornamos mais velhos, agora que nos tornamos monges mais velhos, nós agora somos livres. Somos livres porquê? Porque quando o Buda era vivo, ele dizia, isto está bem, isto não está, devem fazer isto, não devem fazer isto, e ele não parava de dizer este tipo de coisas, e agora que ele faleceu, somos livres, e por isso podemos fazer o que quisermos. Agora estamos felizes, podemos fazer o que queremos. Podemos fazer o que quisermos. Se quiserem manter as regras, podem mantê-las, se não quiserem, não as mantenham, mas agora somos livres. E foi isso que ele disse, não há necessidade de chorar. E quando Mahakashapa ouviu isto, no início ficou infeliz e depois ficou muito desagradado com isto. E ficou perturbado. Disse aos bhikshus, por favor, peguem nas vossas vestes e na vossa taça de esmolas e precisamos de ver o rosto do Buda uma última vez. E imediatamente encorajou todos a pegarem nas suas vestes e a partirem em direção a Kushinagara. Então foi assim que Mahakashapa soube do Buda ter entrado em Parinirvana. E o evento seguinte tem a ver com
uma caixa para ver o Buda pela última vez. Podemos dizer que é o último adeus ao Buda. Então, quando uma caixa para levava os 500 bhikshus e chegaram a Kushinagara, eles chegaram a uma parte da cidade, entraram em Kushinagara, e fora da cidade havia um rio chamado Hiryanavati. Eles atravessaram o rio e foram ter ao local onde estavam os restos mortais do Buda, junto a um stupa de Makuthabandhana, e encontraram lá Ananda. E Mahakashapa imediatamente perguntou a Ananda: perguntou se os restos mortais do Buda tinham sido ou não cremados. Eles gostariam de ver os restos mortais do Buda. E então Ananda disse: nós ainda não cremamos os restos mortais do Buda, mas é um pouco difícil vê-los. E a razão é, tal como eu disse anteriormente, os restos mortais não estão abertos aí para toda a gente ver. Primeiro foram lavados e depois foram envolvidos numa mortalha de algodão, e à volta disso mais umas 500 mortalhas a envolver o corpo. Houve muitas camadas de tecido, e depois de ser tudo embrulhado nessas mortalhas, o corpo foi colocado num caixão de metal e depois foi colocado em água perfumada, e o caixão de metal foi colocado dentro de um caixão de madeira, e debaixo disso havia vários ramos de árvores com um cheiro agradável, e preparou-se uma grande pira para fazer a cremação hoje. Então é muito difícil ver a cara do Buda, porque está tudo embrulhado em diferentes camadas, e por isso é muito difícil. Mas, de qualquer modo, Mahakashapa foi junto ao local onde estavam os restos mortais do Buda, e junto à pira, o caixão abriu-se naturalmente. Não foi ninguém que o abriu, abriu-se sozinho, por si próprio. E o pé do Buda, um dos pés, saiu um pouco. Naturalmente saiu. E quando o pé do Buda saiu naturalmente, Mahakashapa viu que o pé do Buda estava um pouco sujo. Alguém o tinha sujado. E ele disse imediatamente a Ananda: Ananda tinha de lidar com todos os problemas. Então Mahakashapa perguntou a Ananda: o Buda era lindo, tinha uma tez da cor do ouro. Então quem é que sujou os pés dele desta maneira? Quem é que fez isto? E Ananda disse: quando o Buda faleceu, havia muitas mulheres que vieram ver os restos mortais do Buda, e elas não tiveram muito cuidado, e quando se prosternaram diante do Buda estavam a chorar. E as lágrimas eram derramadas nas mãos, e quando tocaram nos pés do Buda com as mãos, isso sujou os pés do Buda. Porque as mulheres põem todo tipo de coisas à volta dos olhos, como que carvão debaixo dos olhos, e ele disse: foi assim que os pés do Buda ficaram sujos. E quando ele explicou, Mahakashapa não ficou contente com isso. Mas seja como for, Mahakashapa prosternou-se diante dos pés do Buda, e todos os bhikshus e bhikshunis, todos os homens e mulheres e homens, e todos se prosternaram aos pés do Buda. Depois de todos se terem prosternado, o pé do Buda por si próprio ficou invisível e entrou novamente dentro da caixa e deixou de ficar visível. E Mahakashapa circundou a pira 7 vezes,
E então a pira de madeira, depois dele ter feito isso 7 vezes, a pira acendeu-se. Antes disso, se as pessoas tentassem acender a pira, não conseguiam. E agora, sem ninguém tentar acender, ela acendeu-se sozinha. Provavelmente porque era necessário que uma caixa para visse os restos mortais do Buda e depois circundar a pira, ela acendeu-se naturalmente. E foi assim que Mahakashapa viu os restos mortais do Buda. E depois disso, havia muitos bhikshus e bhikshunis e Mahakashapa aproveitou a oportunidade para dizer à Sangha: no outro dia, quando eu estava a viajar aqui, a caminho de Kushinagara, havia um bhikshu chamado Upananda, e o Upananda, aquilo que ele disse aos bhikshus, ele disse: anciãos, não precisam de ficar tristes com o falecimento do Buda, não precisam de chorar e de se lamentar. Agora que nos tornamos monges quando mais velhos, somos livres. O Buda estava sempre a dizer o que devemos fazer e o que não devemos fazer, e agora que ele faleceu, somos livres. E por isso podemos fazer o que quisermos. Se quisermos manter algumas regras, podemos mantê-las. Se não quisermos, não temos de as manter. Foi isso que o Pananda disse. E então, Mahakashapa disse: eu acho que nós devemos falar acerca do Vinaya, porque senão isto não vai funcionar. Por caso contrário, os não-budistas vão dizer todo tipo de coisas acerca de nós e vão envergonhar-nos. Vão dizer que a disciplina do Buda está a dissipar-se como fumo. E quando o Buda estava vivo, eles treinavam-se juntos no Vinaya, e agora que o Buda partiu, não há ninguém que esteja a treinar adequadamente no Vinaya. Então nós precisamos de nos reunir para discutir e falar acerca do Vinaya, senão isto não vai funcionar. Então quantos bhikshus é que eles convidaram? Convidaram 499 bhikshus. E todos eles eram arhats. Todos tinham o prajna de ter ouvido muitos sutras. Não eram todos os bhikshus, mas eram aqueles que tinham a prática, aqueles que tinham o prajna de ter ouvido muitos sutras e serem realizados. Não era uma questão de convidarem todos os bhikshus, mas convidarem os melhores entre eles. E naquela altura, quando os convidaram, houve um bhikshu que disse o seguinte: ele disse: Ananda deve ser incluído, ele deve estar nesta reunião. E Mahakashapa disse: nós não deveríamos convidar Mahakashapa no conselho, porque ele ainda tem desejo, ódio, ilusão e medo. E basicamente dizendo que ele não era um arhat. Ele ainda estava a treinar-se, ainda não era um arhat. E se ele não é capaz de se libertar do desejo, do ódio, da ilusão e do medo, então ele não pode participar no conselho connosco. Isto foi aquilo que Mahakashapa disse. Mas o bhikshu, que já tinha expressado a sua opinião, disse: aquilo que estás a dizer está correto, mas Ananda era o atendente do Buda. Ele estava sempre com o Buda. E ouviu muitos ensinamentos do verdadeiro Dharma do Buda. E também, sempre que ele tinha uma pergunta sobre o Dharma e o Vinaya, ele ia imediatamente perguntar ao Buda acerca disso. Então, ele sabe tudo acerca do Dharma. E por isso nós temos de incluí-lo no conselho. Se nós não o incluirmos, isto não vai funcionar. Então todos decidiram, eles disseram que nós temos de convidar Ananda.
Foi uma decisão que tomaram. Então convidaram a Nada e depois então todos questionaram-se onde é que deveríamos realizar o conselho, porque isto vai levar algum tempo e se vai levar muito tempo precisamos de ter comida e bebida. Então qual é o melhor local? Onde é que vamos encontrar alojamento e comida? E no fim de contas todos concordaram que deveriam ir para Rajagriha. A razão para isso é porque havia lá muito alimentação e alojamento e por isso não havia impedimentos. Então decidiram que Rajagriha era o melhor local para realizar o conselho. Todos concordaram com essa decisão. E por fim, Makashapa disse: veneráveis senhores, convidamos todos estes bhikshus e se estiverem de acordo, podemos partir hoje para Rajagriha para realizar o conselho. E então todos partiram para Rajagriha. E nessa altura eles partiram na direção de Vaishali. Isto é a forma como é descrita no Vinaya em 4 partes. Mas no Vinaya em 5 partes é ligeiramente diferente. E a forma como é diferente é que diz: depois de o Buda ter entrado em Parinirvana, Makashapa estava num lugar em Vaishali, junto ao lago Markatarada, o lago dos macacos, um local onde havia casas construídas com 500 bhikshus. E a descrição é basicamente a mesma. Na altura, Makashapa disse-nos: eu, quando ia para Kushinagara a partir de Pava, soube que o Buda tinha falecido, fiquei perturbado, a minha mente não estava em paz. E naquela altura, os bhikshus, bhikshunis, os praticantes leigos, fossem homens e mulheres, quando ouviram falar do falecimento do Buda, alguns não conseguiam andar, alguns choravam e lamentavam-se e diziam: o mundo agora está vazio, o olho do mundo ficou cego. E então lamentaram-se com tristeza. E Makashapa disse: e então naquela altura encontrei Upananda e ele disse a toda a gente: não sofram. O Buda estava sempre a fazer regras sobre o que devíamos fazer e não devíamos fazer. Ele estava sempre a dar-nos ordens. E agora o Buda já não está connosco. Então já não precisamos de passar por essas dificuldades. Podemos fazer o que quisermos. Já não há necessidade de ficar com medo ou ficar apreensivos. Então por que é que deveríamos ficar aqui a chorar e a lamentar-nos? E Makashapa disse: quando eu vi isto, aquilo que o Pananda disse, as minhas preocupações aumentaram ainda mais. Claro que o Buda tinha entrado em Parinirvana, tinha falecido, mas ainda existem bhikshus e bhikshunis. Por isso, se formos diligentes, e nós precisamos de realizar um conselho. E se fizermos isto, se nós não fizermos isto, então os poucos alunos, tal como o Panandas, irão enfraquecer os ensinamentos. E Makashapa disse que havia boas razões. Os bhikshus disseram que aquilo que Makashapa estava a dizer era bom, havia boas razões nisso. E eles disseram que Ananda sempre atendeu o Buda, a sua mente é aguçada, ele ouviu muitos ensinamentos e ele é como se fosse um tesoureiro.
안디류산에 그 요즘 가르송도산 그거데 엔타동베 람라 롭신 바세나다도 자자베 고마 모토베 Era como se fosse um tesoureiro. Ele lembrava-se de todo o Dharma. Então ele deve ser absolutamente incluído entre nós, bhikshus, que realizaremos o conselho. Mas Mahakashapa disse, o Ananda ainda está a treinar-se no caminho, ele ainda tem desejo, ódio, ignorância e medo na sua mente, por isso ele não deve ser permitido no conselho. Então há ligeiras diferenças no Vinaya em 5 partes. Aqui, em primeiro principalmente, estamos a focar-nos na descrição do Vinaya em 4 partes. Então, se continuarmos com essa descrição, eles diziam que Ananda devia ser incluído. E quando tomaram essa decisão, onde é que estava Ananda? Ananda vivia de esmolas, não tinha um local fixo e foi parar a um local muito remoto. E quando lá chegou, aquilo que ele pensou foi: é como quando há um iaque recém-nascido, o iaque recém-nascido tem de beber leite onde quer que a sua mãe vá. E do mesmo modo, Ananda pensou, é capaz de haver por aí muitos arhats e por isso eu devo segui-los, devo ir ter com eles. Foi o pensamento que ele teve. Então, onde estavam esses bhikshus anciões? Eles estavam a viajar de Vaishala para Rajagriha. Quando vamos para Rajagriha, temos de passar por Vaishala. Então, havia 499 arhats a caminho de Rajagriha e eles tinham de passar por Vaishala. E nessa altura, Ananda estava em Vaishali. Quando se soube que quase 500 arhats estavam a chegar a Vaishali, toda a gente ficou, todos os bhikshus, bhikshunis, praticantes leigos, mesmo o rei, quando souberam tudo isso, ficaram muito entusiasmados. Estavam felizes por saber disso. E todos vieram para o exterior, cumprimentaram-se todos uns aos outros, perguntaram de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, e então estavam a falar entre eles, as pessoas falavam entre si sobre a vinda dos arhats. E nessa altura, em Vaishali, havia um bhikshu de Vrishi, e Vrishi, tal como eu disse anteriormente, na Índia havia 16 grandes reinos, e um dos reinos era Vrishi. Então havia um bhikshu desse reino de Vrishi e ele estava atualmente em Vaishali. E não era apenas um bhikshu comum, ele tinha poderes de clarividência, tinha olho divino e telepatia, era o tipo de bhikshu que ele era. E aquilo que ele disse a si próprio foi: Ananda está atualmente aqui em Vaishali. E muitas pessoas estão a reunir-se para... todos estão a cumprimentar-se e a falar entre si, há muito alarido acerca disto. Eu preciso de ver se Ananda está realmente livre de desejo ou não. Será que ele é um arhat ou não? Eu preciso de ver isso. Então centrou-se e entrou em Samadhi e olhou. E quando há clarividência, é preciso entrar em Samadhi e depois ver com o olho com o poder da clarividência. E ele viu que Ananda ainda não era livre de desejo, ainda tinha algum desejo e não era um arhat. Ele pensou, Ananda ainda não é um arhat. Para poder ajudá-lo a tornar-se um arhat, eu preciso de inspirar alguma cautela no Ananda acerca do mundo. E então ele recitou um verso a Ananda.
E o verso diz: permanecendo na solidão junto a uma árvore, exercita a tua mente na direção do Nirvana, pratica o dhyana e toma cuidado. Qual é a necessidade de dizer muito acerca disto? Ou seja, precisas de praticar dhyana, precisas de ter cuidado, pratica junto a uma árvore, não há necessidade de falar muito. Tens de alcançar o estado de Arhat. E quando o Bhikshu disse isso, quando ele disse esta estrofe a Ananda, eu falarei mais tarde acerca de Ananda ter alcançado o estado de Arhat, mas primeiro vamos fazer então uma pausa de 30 minutos. Então, esse foi o relato do Dharmagupta do Vinaya de 4 partes. E quando nós ensinamos isso na tradição, é basicamente a mesma, mas tem algumas diferenças. A principal diferença é que eles dizem que Ananda estava em Vaishali ensinando Dharma dia e noite para a comunidade quádrupla. E assim como quando o Buda estava vivo, muitas pessoas elas vinham até o Ananda para pedir ensinamentos do Dharma. E então, naquela época, havia um Bhikshu de Virti nas proximidades e ele praticava meditação dhyana. Mas nesse local onde ele ficava, estava Ananda e houve uma comoção nas proximidades. E devido a isso, aconteceu um certo impedimento para que ele alcançasse Samadhi em sua meditação. E ele pensou nesse momento, ele pensou que o Ananda ainda está no caminho do aprendizado. Ele fez a sua prática ou não? Mas já que ele estava num ambiente tão movimentado, se ele ainda não fez a sua tarefa, então eu o farei. Eu olhei para isso com a minha clarividência. Então ele entrou em Samadhi, usando a sua clarividência, e ele soube então que o Ananda realmente não tinha feito essa tarefa, ele não tinha se tornado um arhati. E ele pensou que ele deveria fazer algo para que o Ananda tivesse um desgosto do mundo e gerasse realização. Então, a seguir, quando o Bhikshu proferiu os versos que causam desgosto com o mundo, e ele verificou se o Ananda obteve uma realização ou não. Na verdade, essa foi algo muito eficiente. E uma vez que o Ananda ouviu esse Dharma que inspira o desgosto com o mundo do Bhikshu, ele foi procurar um local solitário, onde não houvesse tanta agitação, e ele pudesse ficar sozinho, e ser cuidadoso e praticar com diligência e sem distrações. E ele teve a oportunidade de fazer tal prática. E porque antes ele estava sempre com o Buda, onde estava cercado de pessoas, ele nunca tinha tido essa oportunidade anteriormente. Então, um dia ele foi para um local hospedado onde não havia teto. E, na verdade, nem mesmo uma construção. Era um local onde ele ficava do lado de fora. Provavelmente ele deitou entre as árvores.
E ele usou algo como uma rede pendurada entre as árvores para dormir. Então ele passava metade da noite praticando e o resto do momento ele passava fazendo uma meditação andando. Então, no amanhecer, quando o amanhecer já estava próximo e ele ficava cansado, ele fazia essa meditação andando. E ele praticou diligentemente durante a noite toda. Então, no amanhecer, quando já estava amanhã se aproximando, o corpo dele se tornava muito cansado. E ele pensava consigo mesmo: hoje eu estou muito cansado, eu estou exausto agora. Então eu preciso deitar um pouco. Então ele sentava e ele estava tão cansado e ele pensava: preciso deitar, na verdade, ele pensava. E então, no momento que ele sentou na almofada, ele teve uma experiência que ele nunca teve antes. E então Ananda, ele finalmente alcançou o estado de realização e se tornou um arhat. Então, nesse ponto, ele disse esses versos: ouvi muitos ensinamentos do Dharma e sempre honrei um Buda. Agora eu cortei o nascimento e a morte. Gautama, hoje estou feliz em dormir. Diz que durante a sua vida, ele teve grandes oportunidades de ouvir os ensinamentos Em adição a isso, o Ananda, ele ouviu o verso falado pelo Bhikshu Vidi e ele entendeu o que ele pensou consigo mesmo. Foi que ele não deveria ter entrado no conselho de Kashyapa e que ele deveria ser muito diligente e alcançar o estado de arhat. E ele pensou: eu não irei dormir à noite. Ele acordava muito cedo e fazia meditação andando no intuito de alcançar o resultado final. Então ele alcançava. Se ele não tivesse praticado durante todas as noites, ele não teria alcançado o estado de arhat. E quando já era mais de meia-noite, o amanhecer estava chegando, Ananda, ele estava exausto e pensou em se deitar, e quando ele tocou a almofada, foi nesse momento que ele alcançou o estado de arhat. É isso que se conta. Então, quando os bhikshus eles souberam que o Ananda ele havia alcançado o estado de arhat, rapidamente eles foram ver Mahakashyapa. Você disse que Ananda atingiu o Nirvana ontem e ele se tornou um arhat. Então, nós devemos incluí-lo no conselho do Vinaya. E antes disso, a principal razão pela qual o Kashyapa não havia incluído o Ananda no concílio é que ele ainda não era um arhat. Agora que ele havia alcançado esse estado, o Mahakashyapa não poderia falar que não estava bem incluir o Ananda. Então, naquele momento, o Kashyapa pensou: para onde seria melhor irmos agora? Qual é o melhor local para ir?
Onde nós poderemos ir, onde há alojamentos, camas e tudo mais que é preciso. Onde será o melhor lugar para nós termos o concílio? Então ele pensou que Rajagriha era o melhor local. E ele compartilhou essa opinião dele com toda a Sangha, dizendo que todos nós deveríamos ir a Rajagriha. E então todos eles puderam expressar suas opiniões e no final todos concordaram que o melhor seria ir para Rajagriha. E eu pensei que seria melhor mostrar isso aqui para todos vocês. Então aqui é em Kushinagara e abaixo as ruínas de Vaishali. E aqui as antigas ruínas de Rajagriha. E quando se vai de Kushinagara para Rajagriha, se nós olharmos no Google Maps, para ir de Kushinagara para Rajagriha, se você for caminhando, isso leva cerca de 60 horas. Se você seguir esse caminho, vai levar basicamente 59 horas, segundo o Google. Mas em todo caso, Kushinagara e Rajgir é muito claro que é necessário passar por Vaishali, indo de Kushinagara para Rajgir. E a próxima coisa que nós precisamos olhar é isso. Então, se nós olharmos a ordem que é apresentada no Vinaya quádruplo, nós já passamos pela decisão de ter o concílio e Yonanda alcançando os resultados. Então, agora a respeito da discussão de guardar todos os preceitos menores. Agora, nessa época, os bhikshus eles foram para Vaishali no caminho para Rajagriha. Então, eles estavam no caminho para Rajagriha, então eles pararam em Vaishali. E eles começaram a pensar o que nós precisamos fazer. Nós devemos procurar como nós devemos nos preparar para isso. Seria melhor que nós procurássemos alojamentos e campos primeiro? Ou seria melhor falar sobre o Vinaya em primeiro lugar? E então eles estavam discutindo a respeito de tudo isso. E eles decidiram primeiro preparar os alojamentos e as camas para os bhikshus. E então, após obter isso, eles teriam um concílio. E a distinção do Vinaya de 5 partes é que assim que eles decidiram ir para Rajagriha, eles chegaram a Rajagriha e o momento que eles foram era, na verdade, o primeiro mês da estação chuvosa, das monções. E há 3 meses de estação chuvosa, certo? E o primeiro mês, ao primeiro mês e o segundo mês. E geralmente eles têm o próprio nome. Então eles chegaram nesse primeiro mês da estação de chuvas. E quando eles chegaram, o momento que eles chegaram foi exatamente nesse ponto. Então eles decidiram procurar primeiro pelos alojamentos, camas e assim por diante. Então, no meio do segundo mês da estação das chuvas, todos eles se sentaram em meditação e praticaram meditação samadhi. E então, no terceiro mês da estação das chuvas, todos eles se reuniram em um único lugar e fizeram um concílio. Mas antes deles
terem um concílio, o Mahakashyapa disse: por favor, escutem o que eu tenho a dizer, bhikshus. Se todos vocês, bhikshus, estiverem de acordo e dispostos, a partir de hoje, nós deveríamos convidar o Pali e falaremos a respeito do Vinaya Bhikshus e Bhikshunis e convidaremos o Pali para isso. Isso seria uma versão curta do Vinaya chamada Kartaka. E eles foram para Rajagriha e alguns dos bhikshus mais antigos, quando eles chegaram a Rajagriha, então eles disseram: amigos, o Buda estava no passado e é melhor. O Buda, ele gostava disso, de fazer reparos e consertar as coisas. Então, quando nós chegamos a Rajagriha durante o primeiro mês, nós iremos passar o primeiro mês apenas reparando e consertando a nossa hospedagem. E quando chegar o segundo mês, então nós teremos o concílio para compilar o Dharma e o Vinaya. Então, essa é a versão dessa Khandaka. E isso voltando ao Vinaya em 4 partes. Então, Mahakashyapa, ele convidou muitos grandes bhikshus, e entre eles os maiores era Dashala Kashyapa, o segundo, de acordo com esse texto. No chinês é chamado de Popona. Isso poderia ser Puruna, mas eu não tenho certeza a respeito disso. Posteriormente, há essa discussão que Puruna não estava presente no concílio. Então, eu não tenho certeza. Então, a ordem, de acordo com a senioridade, se os bhikshus eles foram até o concílio ou não, pensando a respeito da senioridade, então essa seria a ordem, eu creio. Mas se nós pegarmos o Vinaya em 4 partes como base, então Puruna não fazia parte. Ou Popona seria o nome de um outro bhikshu. Esse seria o segundo, o terceiro é Mahakashyapa e o quarto é o Mahachunda. A Bhikshuni Mahachunda. E naquele ponto, o Kashyapa ele assumiu a responsabilidade de presidir a Sangha, de fazer todas as administrações. Ele era como mestre de disciplina e organizador. Ele disse: se a Sangha estiver pronta e disposta, então a partir de hoje compilaremos o Vinaya. Então ele fez esse anúncio, e quando ele disse isso, nesse ponto, Ananda ele se levantou do seu assento, ele pendurou o seu manto superior sobre um ombro, e o que ele disse foi: eu na verdade ouvi isso do Buda, e eu me lembro, mas o que o Buda disse foi: no futuro, será possível aos bhikshus abolirem alguns preceitos menores. Havia muitos preceitos menores no Vinaya. Então, esses menores preceitos no futuro estaria bem não mantê-los todos. O Buda disse isso. E o Ananda disse isso ao Kashyapa. E nesse ponto, o Kashyapa respondeu: você pediu ao Buda para identificar quais eram
esses preceitos menores. Então, o que significa dizer os preceitos menores? Qual que seria a diferença? Qual que é a linha divisória dos preceitos? Então, naquele momento, ele realmente não... Ele disse, o Ananda disse, eu não entendi. E eu esqueci de fazer essa pergunta ao Buda. Mas essa discussão... Todos os bhikshus, eles estavam reunidos e eles disseram que não era necessário ter todos os preceitos menores, opiniões, e alguns disseram que todos os preceitos seriam todos os preceitos, exceto as 4 quedas. Todos os outros, tirando as 4 quedas, seriam preceitos menores. Alguns bhikshus afirmaram isso. Então, eles afirmaram que, exceto as 4 derrotas, todos os outros eram preceitos menores. Outros disseram que todos os preceitos, exceto as 4 derrotas e os 13 restantes, eram menores. E outros bhikshus, eles disseram que seriam as 4 derrotas, os 13 restantes, os 2 indeterminados, tirando eles, todo o restante eram menores, eram preceitos menores. E então outros bhikshus ainda disseram que todos os preceitos, exceto 4 derrotas, os 13 restantes, os 2 indeterminados e as 30 perdas seriam menores, seriam preceitos menores. E na tradição Theravada, basicamente é o mesmo, então não precisa necessário mencionar isso. Mas em todo caso, nesse momento que o Mahakashyapa disse aos bhikshus, todos agora explicaram sua própria opinião a respeito do Vinaya. Então, por favor, todos ouçam a mim. Todos já explicaram suas opiniões sobre o que são os preceitos menores. Nós já falamos a respeito disso, mas todos estão falando coisas diferentes. Não há concordância. Então, não está claro como nós devemos identificar o que são os preceitos menores. Então, a minha própria opinião é que, a partir de hoje, se há uma regra que o Buda não fez no passado, então nós também não devemos fazer nenhuma regra nova, não feita pelo Buda. Mas se existe uma regra que o Buda fez no passado, então nós não deveríamos esquecê-la, não deveríamos aboli-la, nós deveríamos respeitar e treinar nela. Eu acredito que isso é o melhor a fazer, ele disse isso. E todos concordaram, todos disseram, isso é muito bom. E essa foi a decisão que eles tomaram. E agora, de acordo com o Vinaya Theravada, é basicamente a mesma coisa. O Kashyapa, ele disse... Tem uma parte extra, mas o Kashyapa disse mais ou menos a mesma coisa nessa tradição, na tradição Theravada. Ele disse, todos sabem que nós temos tantos preceitos. Eles sabem o que é bom para os filhos da Shakya fazerem e o que não é bom. E se nós relaxarmos a respeito dos preceitos, o que as pessoas irão dizer é que as regras para esses mendicantes do Gautama, após o falecimento do Buda, então todas as regras que o Buda fez, elas irão desaparecer como fumaça. E no passado, quando o professor estava vivo, eles treinaram na disciplina Vinaya. E agora que o professor não está mais conosco, eles não estão mais treinando na disciplina Vinaya. Então é isso que as pessoas irão dizer. Então, se todos os bhikshus, eles estão em um consenso, eles estão em acordo, isso agora é basicamente o que eu já disse antes, então nós não devemos criar nenhuma regra que não foi já criada pelo Buda no passado, mas também nós não devemos abolir as regras criadas pelo Buda. Nós precisamos manter e respeitar tais regras. E basicamente o Mahakashyapa disse, por favor, se vocês não têm nada a dizer, fiquem em silêncio. Se vocês tiverem alguma opinião, digam algo. E quando ele disse isso, todos os bhikshus
mantiveram silêncio e concordaram com o que ele disse. Então todos aceitaram isso. Então é isso que está explicado na tradição Vinaya do Theravada. E a seguir, após isso, as 7 faltas do Ananda. Quando nós falamos a respeito das 7 faltas do Ananda, eu irei falar um pouco mais em detalhes a respeito disso nos próximos dias. Mas, no geral, a ordem das 7 faltas, ou dos 7 defeitos do Ananda, das 7 falhas de Ananda, que está apresentado no Mula Sarvastivada da tradição tibetana, e a maneira como está descrito no Vinaya de 4 e 5 partes, e na tradição chinesa e na tradição Theravada, todos são diferentes. Porque no nosso texto tibetano, antes do concílio, o Mahakashyapa, ele acusou o Ananda de 4 quedas, 4 falhas. E para que o Ananda alcançasse o estado de Arhati. E por isso ele expulsou o Ananda do local para inspirar disciplina. Inspirar o desgosto com o mundo. Então é isso que está explicado na tradição Mula Sarvastivada. Mas no Vinaya de 4 partes não é essa ordem. Porque primeiro o Ananda ele atinge o estado de Arhati, então ele retorna e se junta a eles. E somente após isso, o Mahakashyapa o acusa dessas falhas. E também no Vinaya de 4 partes, diz que é o Bhikshu Vidri que ajudou a inspirar o desgosto do mundo no Ananda. E devido a isso, ele alcançou o estado de Arhati. Então, há uma grande diferença na apresentação dos pontos refinados da disciplina da tradição Mula Sarvastivada e na apresentação do Vinaya com 4 partes. E eu falarei mais a respeito dessas diferenças na próxima vez. Mas, de qualquer forma, de acordo com o Vinaya em 4 partes, o Mahakashyapa ele listou 7 falhas de Ananda. A primeira, o Kashyapa ele disse a Ananda, a sua instigação de permitir que as mulheres fossem ordenadas no Dharma do Buda foi uma falha. Portanto, hoje você deve confessá-la com arrependimento. É como eu disse no outro dia, a Bhikshuni Stulananda, ela deu ao Mahakashyapa realmente muito trabalho. E enquanto o Buda ainda estava vivo, o Mahakashyapa não podia dizer nada ao Ananda, mas assim que o Buda faleceu, então o Mahakashyapa ele teve a oportunidade de dizer ao Ananda, você permitiu que as mulheres fossem ordenadas, então isso é uma ofensa, isso foi um problema, uma falha sua. E você precisa confessar essa falha. Então essa seria a primeira ofensa para Kashyapa. E o Ananda respondeu, grande venerável, eu agi conscientemente. Mas naquele ponto, Mahaprajapati, ela tinha sido tão bondosa para com o Buda, e a razão para isso é que a mãe do Buda ela havia falecido. E então aquela que cuidou do Buda, que foi a mãe do Buda, foi Mahaprajapati. Então ela tinha essa esperança de tomar a ordenação, então eu apoiei. Então eu não penso que isso seja uma falha. Mas quando você diz que eu cometi uma ofensa, então eu confesso para você neste momento com um arrependimento. Então quando ele disse isso, ele disse, eu não acredito nisso, mas irei confessar como se fosse uma ofensa. E a segunda falha ou ofensa, novamente,
o Mahakashyapa falou, o Buda falou com vocês três sobre a necessidade de que vocês fossem o seu convite, mas você não aceitou. Isso foi um erro, portanto você deve confessá-lo agora. E o Ananda novamente diz, eu não fiz isso intencionalmente. Uma oportunidade de ser o atendente do Buda é algo extremamente difícil. Então é por isso que eu pensei que eu me senti que eu não era capaz. É por isso que eu disse que eu não era capaz. Então eu não acredito que isso seja uma falha. Mas se você diz, então tudo bem, eu tenho confiança em você, então eu confesso também isso com arrependimento. No entanto, vocês precisam pensar por si mesmos se essas coisas são mesmo ofensas ou não. E a terceira ofensa ou falha, o Mahakashyapa diz, ele diz que quando você estava costurando o manto exterior do Buda, então quando você estava costurando, você propositalmente pisou no manto do Buda. Porque algumas vezes quando você está costurando, é necessário colocar, segurar o tecido. Então o Mahakashyapa disse, você propositalmente pisou no manto do Buda, então isso é uma falha, você foi desrespeitoso e você precisa confessá-la hoje com arrependimento. E ele realmente estava olhando, procurando essas falhas. E provavelmente as pessoas estavam olhando, provavelmente, quando ele estava costurando e contaram que ele pisou no manto do Buda. E o Ananda disse, eu não fiz isso por orgulho, eu não pisei intencionalmente no manto do Buda. Não foi dessa forma. Então eu não sinto que eu não vejo isso como uma falha. Mas se você diz que é uma ofensa, porque eu tenho confiança em você, eu confesso agora com arrependimento. E o próximo é o quarto, certo? A próxima ofensa ou próxima falha. O Mahakashyapa, ele disse, o Buda disse a você 3 vezes, eu irei falecer. Ele disse 3 vezes. Apesar dele ter dito, quando ele disse isso, você deveria ter se levantado imediatamente e pedido, por favor, fique por mais um éon. Porque se o Buda tivesse vivido mais um éon, ele teria trazido muitos seres. Ele trazia benefício a muitos seres, felicidade e benefício. E todos os deuses e humanos também teriam ganhado felicidade. Então isso foi uma falha e você deve confessar com arrependimento. E o Ananda respondeu, venerável Mahakashyapa, não é que eu tenha feito isso intencionalmente. Nesse momento eu estava possuído por Mara. E eu não fui capaz de pedir ao Buda. Então, nesse ponto, ele não entendia algo. Era como se ele perdesse a consciência, a memória por um momento. Então ele disse, eu não acho que isso é uma falha. Eu não fiz isso intencionalmente, isso não é uma falha. Mas por eu ter confiança em você, eu confesso isso com arrependimento. Então esse foi o quarto. A quarta falha, quarta ofensa. E a quinta falha, o Mahakashyapa disse novamente, quando o Buda estava vivo, houve uma vez em que ele disse que você precisava de água. Que ele precisava de água. Você não deu nenhuma água ao Buda. Então isso foi uma ofensa, foi uma falha. O Buda disse, traga-me água, você não levou. Então isso é uma ofensa, você precisa de confessar isso com arrependimento. Então Ananda respondeu, eu não fiz isso intencionalmente. Naquele momento, muitas carroças haviam passado e sujado a água. Eu não sei se eram realmente 500 carroças, mas eram muitas carroças que estavam passando e toda a sujeira e terra, elas estavam se misturando. Elas se misturaram com a água, então toda a água se tornou muito suja. E eu pensei que se eu desse essa água turva ao Buda, ele ficaria doente. Então, eu não lhe dei nada. Essa foi a resposta do Ananda. Então, Mahakashyapa respondeu,
você deveria ter oferecido ao Buda de qualquer maneira. Se o Buda diz que quer, se o Buda diz que quer água, você dá água ao Buda, porque o Buda ele tem o poder de transformar a água suja em água límpida. Então ele pediu algo que você deveria ter dado e não deu. E o Ananda então disse: mas eu não fiz isso intencionalmente. Eu não acho que eu cometi uma ofensa, mas como eu tenho confiança em você, eu confesso isso com arrependimento agora. E a sexta, mais uma vez, o Mahakashyapa falou, ele disse: quando o Buda disse que você pode não manter todos os preceitos menores no futuro, o Buda não disse quais foram os preceitos, quais seriam os preceitos. Nesse momento, você deveria ter perguntado claramente quais são os preceitos menores ao Buda, e você não perguntou. Então, agora ninguém pode concordar com nada ou não concorda com o outro, e essa é sua falha. Essa é uma ofensa sua. Então, você precisa confessar isso com arrependimento. E o Ananda respondeu novamente: mas eu não fiz isso intencionalmente. E naquele ponto, eu realmente não entendi. E por eu não ter compreendido, eu esqueci de perguntar ao Buda. E eu acredito que isso foi no ponto onde o Buda estava falecendo. E nesse ponto, o Ananda ele estava triste, ele estava entristecido, e tudo que o Buda falava, ele estava apenas concordando. Então, ele não tinha o pensamento claro para fazer perguntas ao Buda. Mas, em todo caso, a Ananda disse: eu não sinto que isso seja uma ofensa, mas se você está dizendo isso, como eu tenho confiança em você, eu confesso agora com arrependimento. E a última é a sétima falha, a sétima ofensa, é uma que eu já mencionei antes. O Mahakashyapa, quando ele viu, que o pé do Buda estava sujo. E havia muitas pessoas se prostrando ao Buda. E as pessoas choravam. Então as suas mãos molhadas tocavam os pés do Buda e isso sujou os pés do Buda. E o Kashyapa disse: você não parou, você não impediu essas pessoas de sujarem o pé do Buda. Então isso é uma falha sua, uma ofensa. Então você precisa confessar isso hoje com arrependimento. E o que Ananda respondeu, ele disse: eu não fiz isso intencionalmente. Permitir que essas mulheres sujassem os pés do Buda. Elas estavam se prostrando e elas estavam realmente emocionadas e chorando enquanto se prostravam ao Buda. Então, quando elas estavam com as suas mãos molhadas com lágrimas e com a terra, isso sujava os pés do Buda. Mas eu acredito que isso não é uma falha minha. Mas se você diz que isso é uma ofensa, eu confio em você e eu confesso isso com arrependimento agora. Mas em todo caso, se nós pegarmos esse Vinaya em 4 partes, o Mahakashyapa diz que o Ananda cometeu 7 ofensas, 7 coisas impróprias. E o Mahakashyapa acusou o Ananda em um local onde muitas pessoas puderam ouvir isso. Lembra que ele disse que agora que o Buda faleceu, imediatamente eu farei isso. Mas ele acreditava que eram ofensas, então ele apontou essas ofensas e pediu para que confissões fossem feitas. Agora, as ofensas do Ananda, há diferentes relatos a respeito delas. Em alguns relatos no Kanjur,
Na maior lista é de detecção 9 ofensas, na menor lista seriam 5 ofensas. E eu falarei a respeito de todas as diferentes listas, todas as ofensas de Ananda posteriormente. Então, acredito que é um bom momento para finalizarmos o ensinamento de hoje. Muito obrigado.